Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutemos o Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira, da segunda semana da Páscoa. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, disse Jesus aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e queridos, a multiplicação dos pães é um daqueles sinais realizados por Jesus no Evangelho que tem um alcance simbólico muito grande. A multidão que estava antes necessitada da palavra, agora está necessitada de pão e espera que o Mestre dê uma solução. Aqui o evangelista diz para nós que Jesus levantou os olhos sobre a multidão. Isso tem um significado, trata-se de um olhar cheio de bondade, de clemência, que é próprio daquele que constantemente demonstra grande compaixão para com seu povo. Depois, Jesus provoca Filipe, perguntando onde eles iriam comprar tanto pão. E Filipe não encontra saída para o problema. Mas aí o texto mostra que Jesus disse isso para colocar Filipe à prova, porque Jesus sabia o que ia fazer. Depois, André apresenta um menino que tem ali 5 pães e 2 peixes, mas o próprio André vai dizer que aquilo era muito pouco para tanta gente. Logo em seguida, Jesus abençoa aquele alimento, distribui à multidão, todos comem com fartura e ainda sobram 12 cestos cheios. Aqui se fala de uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem falar das mulheres e das crianças. E tratando-se de tanta gente, poderia-se facilmente intuir que não somente um menino teria pães e peixes consigo, mas muitas outras pessoas também teriam alimentos. Mas somente o menino teve a generosidade de colocar aquilo que ele trazia à disposição de todos. E foi só sobre esses pães e peixes que foram ofertados que se realizou, que aconteceu a beleza da multiplicação. Então, na nossa vida, também é desse modo. Deus, ele não quer fazer um milagre sozinho. Ele deseja que tenha-se a nossa colaboração, a nossa parte, que nós também ofertemos o nosso pouco para que Deus possa transformar em muito. Quando a gente coloca com generosidade o que a gente tem a serviço dos outros, Deus abençoa e Deus multiplica abundantemente. Mas quando a gente se apega interesseiramente ao que a gente tem, por medo, por desconfiança, por medo de perder ou por puro egoísmo, Deus ele não multiplica.
Então, aqui talvez esteja a razão de tanta fome que a gente vê, tanta miséria, tanta dor no nosso meio, porque a gente não aprendeu ainda a olhar para além daquilo que nós temos, né, para os nossos próprios interesses mesquinhos. E aí, porque estamos desconfiados, a gente se fecha às necessidades do outro. Então, meus irmãos, meus queridos, lembre-se sempre que Deus ele faz os milagres, sim, os milagres se realizam, mas, igual esse menino do Evangelho, você precisa ofertar o seu pouco para que Deus imponha suas mãos benditas e realize o muito que talvez você esteja há tanto tempo esperando. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.